Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Bom, hoje estamos aqui para uma videoaula da nossa EBD, né? A pedido do nosso presidente da Escola Bíblica, nosso irmão pastor Diogo. Estarei, né, fazendo uma pequena explicação, né, bem objetiva, para ser rápido, do tópico 3 da nossa revista, tá? Para quem tem, né, quem não tem, acompanhe na Bíblia, fala sobre os 6 capítulos, né, da carta de Paulo aos Efésios, ou seja, os 6 capítulos de Efésios. Você estudar, né, tem um questionáriozinho que a gente botou no grupo para todo mundo responder. Então, estarei fazendo aqui essa pequena aula, né, explicando rapidamente esse tópico 3, que vai falar sobre o propósito dessa carta de Paulo e a mensagem contida nela, né, escrita por Paulo aos crentes de Efésio. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Bom, e a primeira ênfase que a gente vai ver, né, que Paulo ele vai dar, é que naquele tempo haviam novos convertidos, ou seja, lá em Efésios, né, que viviam no mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Bom, então nós vemos aqui a primeira ênfase que Paulo dá, né, porque que ele escreve essa carta, né, ao povo de Efésios. E ele se preocupa, né, com aqueles que eram novos convertidos, porque diz que eles vinham do mundo helênico, né, ou seja, eram pessoas que naquela época a cultura grega, na verdade, né, se você pesquisar, estudar bem, você vai ver que a cultura grega tinha muito essa questão de religião, né, de muitos deuses. Então eram muitas religiões que praticavam, né, essas religiões de mistério, de magia, essas coisas estranhas. E aí Paulo tem essa preocupação, né, com esses crentes que eram novos convertidos, que estavam reunidos com os santos, né, de Efésios, aqueles que já estavam na presença de Deus. Então Paulo ele coloca isso como ênfase, porque se a gente for ver, vamos ver que não tem tanto problema, né, a igreja de Efésios. Paulo só faz essas ênfases a alguns assuntos, né, que ele estava um pouco preocupado. E aí você vai ter essa referência, né, lá no capítulo 1 de Efésios, o versículo 20 e o versículo 22. Amém? Aí você dá uma olhadinha lá, que vai estar falando sobre esse pedaço. Aí mais embaixo a gente vai ver mais uma ênfase, né, do apóstolo. E ele estava preocupado com o passado, né, daqueles cristãos. O passado deles era marcado, na verdade, por imoralidade e bebedeiras. Né? Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Né? Ou seja, Paulo ele ressalta, né, para aqueles crentes que no passado tiveram um passado de imoralidade, de bebedeiras, né, de coisas erradas na vida deles. Paulo ele queria mostrar para eles que tinham que adotar um estilo de vida que não era adequado àquilo que eles viviam no passado. Ou seja, como eles se converteram, eles precisavam ter uma vida mais tranquila, ou seja, um estilo de vida na presença de Deus. E a gente sabe que o estilo de vida na presença de Deus é andar no caminho certo, é fazer as coisas corretas. Amém? E aí nós temos a referência sobre esse assunto, que está no capítulo 2 de Efésios, versículo 1 até o 10. Né? E você vai lá, dá uma olhadinha lá na Bíblia, leia para você entender o que Paulo estava falando aqui para eles. Amém? Agora, uma terceira preocupação de Paulo, né? Ele destaca a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Né? A gente sabe que judeus e gentios, né, naquela época, eles não se batiam. Né? O judeu tem muito essa questão de, principalmente aqueles que nasceram em Israel, né, que são judeus que nasceram na cidade, né, de fato, e eles tinham muito preconceito com pessoas que eram
vinham para a religião, mas que não faziam parte, ou seja, que não eram judeus dali, eram judeus de outros lugares, né? Como a gente viu aqui que eles tinham esse preconceito. Então Paulo se preocupa porque havia, né, poderia haver essa questão de briga, né, de dissensões, de dar um problema maior, né, para a igreja naquele tempo. Então Paulo ele ressalta isso, que era para que era para o pessoal poder ter uma unidade, ou seja, a igreja nós sabemos que precisa da unidade para que as coisas aconteçam, né, para que tudo dê certo dentro da igreja, na obra do Senhor, para que a obra do Senhor vá adiante. Então nós precisamos da unidade, né? Em Salmos 133 diz: ao comum e consoave é que os irmãos vivam em união. Então Paulo ele se preocupa com isso, para que não houvesse dissensões, não houvesse brigas, né, entre judeus e gentios. Mas ele quis ressaltar que Deus está no controle do universo, né? E o plano de salvação não era somente para os judeus, né? O plano de salvação era para os judeus, para os gentios e para todo mundo, né, que aceitasse o Senhor Jesus Cristo como Salvador. O plano de salvação ele abrange a todos. E aí Paulo ele tenta fazer essa ressalva para que todos entendam e tenham uma unidade para que eles trabalhem melhor na obra do Senhor, para que a palavra de Deus fosse proclamada naquele tempo e chegasse adiante. E graças a Deus isso deu certo, até chegou a palavra a cada um de nós. E aí a referência bíblica para você ver é no capítulo 2, versículo 11 até o 18, né? Capítulo 2 de Efésios, versículo 11 até o versículo 18. Essa é a referência que nós temos para você entender o que Paulo, né, estava passando, o que ele estava falando em relação a isso, entre a unidade entre judeus e gentios. E aí sobre essas premissas, né, então podemos considerar que uma das intenções do autor, aí você pode ficar ligado que isso aqui é uma resposta, né, de uma das perguntas que nós colocamos no grupo, né? A intenção do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Amém? Então essa carta de Paulo tinha, né, como intenção, né, como objetivo, vamos dizer assim, uma palavra melhor, de atender às múltiplas necessidades da igreja, né? Então Paulo ele responde essa primeira parte, né, mostrando o propósito dessa carta que ele escreveu ao pessoal de Efésios, né, aos crentes de Efésios. Amém?